Pessoal, dicas de ouro. O que são dicas de ouro? Dicas de ouro são aquelas dicas que o pessoal não te conta. Você aprende na prática, na vivência. Porque às vezes você faz um curso ali e eles te falam que você tem que agir de uma maneira, chega na prática é totalmente diferente. Então eu vou dar umas dicas para vocês, tá, pessoal? Primeiro, quem lê um único artigo fica limitado. O que é isso, pessoal? Quem lê um único artigo fica limitado. Vocês viram a nova atualização da American Heart? Tem umas coisas ali que a American Heart... Silêncio. Tem umas coisas ali que a American Heart... Não vou nem dizer que ela deu uma viajada, pessoal, mas tem umas coisas ali que ela falou, poxa, ela colocou ali e eu... Não é que eu não concordei, pessoal, mas vamos lá. Vamos ver se você entende minha linha de raciocínio. Sabe aquele dispositivo que faz compressão torácica sozinho? O Luca 3, esse é um dos nomes. Vocês já ouviram falar? Ele faz massagem, compressão cardíaca sozinho. Você instala ali. A American Heart colocou ali que ela não é muito recomendado, que ela não ia recomendar o uso daquele dispositivo. Que ela prefere com certeza a mão. Que você faça com a mão, certo? Por que eu acho que ela deu uma viajada assim sobre esse assunto? Depois ela explicou, pessoal, que se for para você demorar para colocar o equipamento para ele começar a fazer compressão sozinho, é melhor você fazer com a mão. Aí a gente concorda. Mas tem outras situações, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais específico. É uma atualização que nem era para mim estar falando sobre isso hoje, porque hoje a gente vai falar sobre o TEA. Sabe quando você vai fazer uma compressão em uma gestante? Até ontem, até outubro, eu lateralizava o útero dessa gestante, certo? Eu lateralizava o útero dessa gestante. Ah, pessoal, pera um pouquinho. Deixa eu virar a câmera, porque senão vocês não vão conseguir... Vocês vão ver tudo ao contrário ali. Pera aí. Senão não vai dar certo. Deixa eu virar a câmera aqui. Pessoal, mas voltando ali ao raciocínio da gestante, agora tu vai ter que... Eu acho que ficou bom. Consegue me ver, pessoal? Dá uma olhada aí, Nicolas. Agora, pessoal, o que acontece com a gestante ali, pessoal? Até outubro nós lateralizávamos o útero dessa gestante para fazer a massagem cardíaca, a compressão, né? Não é nem massagem que se fala, a compressão cardíaca. E a gente lateralizava, claro, em gestantes acima de 20 semanas, quando estava com aquele barrigão. A American Heart disse o seguinte, ó, eu não tenho grandes estudos quanto a isso. Não tem muitas gestantes que param lá no pré-hospitalar. Então eu não vou recomendar que você faça isso mais. Mas quando a gente vai ver outros protocolos, outros artigos, não só o dela, você vai ver que alguns recomendam que a fisiologia, hoje a gente já transporta a gestante de lado. A gente já transporta a gestante de lado para ter o retorno venoso ali. Porque o útero está grande, o bebê às vezes está grande, comprime ali a veia cava e aí o retorno fica mais dificultado. O que acontece com essa gestante quando ela não está em parada? O retorno fica dificultado, além de não ir, assim, não é nem que não vai totalmente ali, né, o sangue para o bebê. Aumenta a pressão arterial, tem toda uma disfunção orgânica ali, tá? E por não ter grandes estudos, ela diz que não vai recomendar. Eu até entendi a posição dela, mas eu quero que vocês entendam que se eu ler só um artigo, se eu seguir só uma referência, muitas vezes eu vou ficar limitado. Eu não vou ter por onde correr. E as coisas, pessoal, elas mudam o tempo todo. O tempo todo elas mudam. Então eu quero que você abra a sua visão muitas vezes para as coisas que a gente fala aqui. E tudo que a gente vai falar aqui vai ter referências, tá? Sempre eu vou dizer para vocês da onde que a gente tirou. O PHTLS, como todos já conhecem, essa aqui é a 10ª edição, é a última. Não é referência para tudo, pessoal. Não é referência para tudo, tá? Quando eu vou falar em afogamento, quando eu vou falar em resgate veicular, por exemplo... Se ele fala ali, fala bem básico, então não é referência para tudo, tá? E ele mesmo diz que o protocolo não é a resposta final, tá bom, pessoal? Mesmo que eu pegue todos os artigos, faça o protocolo na minha cidade, não é a resposta final. Às vezes na ocorrência eu vou ter que fazer um pouquinho diferente e cada ocorrência ela é única, tá, pessoal? E sempre vão atrás de referências, tá? Sempre. Sempre perguntem de onde que tá tirando aquilo ali. Porque às vezes você vai ver alguém falar uma coisa meio diferente, que mudou, e no fim você vai ver que não tinha mudado nada, tá? Então sempre pergunte, tá, mas de onde você tirou isso aí? Só para mim pesquisar mais um pouquinho, tá bom, pessoal? Então não se apeguem a só um artigo, tá? Referências do TEA. O que é o TEA? Transtorno do espectro autista. A gente vai ver ali características e depois ver como atender esses pacientes, tá?
Referências, pessoal, aqui é o Major Murilo, ele tem ali um canal no Instagram, Emergência Autista, é um cara que está aí deslanchando sobre esse assunto, tá, pessoal? Inclusive, ele é autista, ele é um criador de curso, ele é o major do Corpo de Bombeiros lá do Paraná. É um cara top para vocês seguirem depois, tá? Ele é uma referência. Quando a gente vai estudar para ver sobre o autismo, a gente vai nos top dos top, e ele é uma referência, tá? Outra referência da live de hoje, então tudo que eu falar aqui foi tirado ali do Major Murilo, que ele é uma referência, e também do protocolo do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que eles têm um protocolo para atendimento da vítima autista. No dia 2 de abril de 2024, eles instituíram um POP para isso. E seria importante, pessoal, todas as instituições têm um POP para tudo praticamente. O SAMU ainda não tem porquê. O SAMU está atualizando os seus protocolos. O protocolo do SAMU hoje, se você pegar ali, procura ali no Google depois, protocolo SAMU, suporte básico de vida, ou protocolo SAMU, suporte avançado de vida. Se você procurar isso, você vai ver que é de 2016, ou seja, quantas coisas não mudaram desde 2016 para cá? Então a gente segue ali um padrãozinho, porém é um protocolo desatualizado no papel, tá? Mas quando a gente vai num curso, só mudar o curso, a gente vai ver que as coisas se atualizaram e eles passam atualizado, tá? Pessoal, então, conceito de livro, o que é uma pessoa autista? Autista, TEA, é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por comportamentos restritos e repetitivos, bem como dificuldade de comunicação e interação social. Bom, conseguem ler aqui, pessoal, que eu acho que vocês lendo vão entender melhor do que eu falando. Isso é um conceito de livro, pessoal. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Vamos dar uma simplificada, o TEA, que é transtorno do espectro autista. É uma condição, pessoal, que afeta como a pessoa se comunica. Como que a pessoa entende o mundo ao redor, tá? E também como ele interage com as outras pessoas. É chamado de espectro, pessoal, porque cada pessoa é diferente. Alguns têm poucos desafios. Olha só o Major Murilo, o cara é um major. A maioria das pessoas autistas, ela tem dificuldade com comunicação, com desenvolvimento, com interação social. Não quer dizer que o Major Murilo não tenha essas dificuldades, mas olha só, o cara dá curso, o cara palestra. E eu conheço vários autistas que têm canais grandes aí e falam abertamente, normal. Nem parece que são autistas, tá, pessoal? Então, alguns têm poucos desafios e alguns têm muitos desafios, tá bom? Alguns podem ter sensibilidade de luz ou toques, tá, pessoal? Sons, luz ou toques. Então, se eu for falar de sons, pessoal, se alguns têm sensibilidades com sons e eles vão ter um problema maior quando você chega com a sirene ligada, por exemplo, é que quando a gente recebe a ligação, pessoal, a gente não sabe se a pessoa que está lá do outro lado é um autista, é uma pessoa portadora de TEA. A gente não sabe. Se não, se a gente soubesse, né, se for um clínico, por exemplo, olha, tem uma pessoa que é autista que ele deu uma surtada, assim, para vocês entenderem, né? Não sei nem dizer se, acho que nem seria ideal falar a palavra surto, mas vamos lá. Tem uma pessoa autista que está em crise, então, pessoal, está em crise. Quando você sabe disso, você já vai com o giroflex da viatura, muitas vezes, se for à noite, as luzes desligadas e o som também, vocês vão normalzinho. Porque isso aqui aumenta a crise ou provoca a crise. Então, para vocês entenderem que tá aqui, opa, já começamos ali a ver como é que eu atendo uma pessoa autista. Se eu souber que é uma crise, e se eu tiver como saber no telefone ali, se a pessoa tem sensibilidade a isso, seria ideal, mas nem sempre a gente sabe. Então, foram chamados para atender uma crise de uma pessoa que é autista, cuidado com sons e luzes, tá bom? Mas a gente vai falar mais para frente. E alguns têm sensibilidades a toques também, tá, pessoal? Então, se você chegar pegando nele ali, não vai dar certo. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Alguns preferem rotinas, tem rotinas rígidas, tem que ser daquela maneira, não pode embaralhar os passos a passos. E às vezes, pessoal, tem alguns que têm a própria maneira de falar, brincar ou demonstrar sentimentos, tá? Então cada indivíduo é único, tá? Alguns têm grandes habilidades, olha só, memória forte ou foco intenso, pensamento lógico e criatividade. O que quer dizer isso, pessoal? Alguns têm um hiperfoco em algum assunto, ou seja, eles são muito inteligentes, tá, pessoal? Tem vários níveis de autismo, tá? Mas alguns são muito inteligentes, pessoal. Quando eles focam em alguma coisa, se o foco deles é ali em um assunto específico,
ninguém vai ganhar deles para debater ou para saber daquele assunto, porque o cara ou a pessoa vai a fundo naquilo ali, tá, pessoal? Então eles têm grandes habilidades e são inteligentes, tá, pessoal? Tá tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Pessoal aí, som tá tranquilo? Não consigo ver mais a conversa de vocês, porque eu virei o celular nem no YouTube, tá? Mas qualquer coisa fala aí que o Nicolas tá de olho, tá bom? Pessoal, dificuldades na habilidades ou interação social. Isso aqui, pessoal, muitas vezes é uma das características que mais marca quem é autista. Ele tem dificuldade em iniciar muitas vezes uma amizade, uma conversa, uma relação ali, né, pessoal? Eles não conseguem muitas vezes manter ou compreender essas interações, pessoal. Como conversar, brincar, ou compartilhar interesses, ou interpretar expressões ou gestos. Isso aqui, pessoal, são sinais e sintomas que você praticamente consegue matar ali a questão se a pessoa é autista ou não. Mas é um dos sintomas, tá, pessoal? Movimentos restritos e repetitivos, pessoal. Comportamentos repetitivos e padrões restritos. Aqui você vê uma foto de uma criança brincando com o carrinho. Se o hiperfoco dele for sobre isso, pessoal, ele vai saber tudo quanto é coisa sobre carros, por exemplo. É um exemplo. Muitos deles gostam de dinossauro, então eles sabem tudo sobre dinossauro. Ô Nicolas, deixa eu ver como é que tá no Instagram ali a imagem. Por enquanto, pessoal, eu tô falando só sobre características, tá? Já vamos falar sobre o atendimento. Ah, tá bom. Baixa o volume. Pessoal, vamos lá. Problemas na dificuldade de comunicação. Alguns têm dificuldade em usar ou compreender ou desenvolver a comunicação verbal e a não verbal também, como fala, gestos, expressões e linguagem social. São dificuldades que eles encontram, tá, pessoal? Mais pra frente a gente vai falar sobre isso e como lidar sobre isso, tá? Vamos lá. Lembrando, pessoal, que as pessoas que têm TEA, esse transtorno do espectro autista, eles não estão doentes. Se eles não estão doentes, pessoal, não tem cura, tá, pessoal? Não tem cura. Se não é uma doença, não tem cura. Elas apenas funcionam, pessoal, de um jeito diferente. E é óbvio que eles merecem compreensão, respeito e inclusão também, tá? Então, se não é uma doença, não tem cura, tá? Você usa ali medicações para praticamente mitigar ou não é nem mascarar, ou melhorar ali aqueles sintomas e a qualidade de vida deles, tá, pessoal? Então o remédio é para uma melhor qualidade de vida, tá? Isso aqui, pessoal, é um dado que eu vou deixar aqui, depois se vocês quiserem o slide eu mando para vocês. Um dado lá dos Estados Unidos, é o único dados que a gente acabou achando sobre números de pessoas com autismo, mas no Brasil, pessoal, mais ou menos quase 2,5 milhões de pessoas têm diagnósticos, tá, pessoal? Mas a maioria não tem diagnósticos. Então, se a maioria não tem diagnóstico ainda, a gente acha que esse número pode quadruplicar ainda, pode chegar até 10 milhões de pessoas, tá bom, pessoal? Vamos lá, sinais. Movimentos repetitivos, eu vou mostrar o que é flapping de mãos para vocês. Esses movimentos repetitivos não é só o flapping de mão que eu vou mostrar para vocês ali. Às vezes é em ações mesmo, pessoal. Em gostos, em gostar de brincar só de uma coisa, por exemplo, entende? De estudar só um assunto e assim vai. Girar em torno de si. Ecolalias, pessoal, de fala. Várias vezes repete a mesma coisa ou tem alguns tipos de som. Hipersensibilidade ao toque, tá? Tem autista que não gosta que toque nele, e aí então vai ser um grande problema pra gente, tá, pessoal? Reclusão social, e aí eles se isolam, não querem ter amizade, preferem estar só, preferem estar dentro de casa. Como muitos têm ali um problema com som e luzes, aí eles não saem pra festa, ou preferem nem participar de festas até de família, tá, pessoal? Então tem uma reclusão social e uma dificuldade na expressão, tá, pessoal? Se você fala alguma coisa para uma pessoa autista que tem essa dificuldade, você fala para ela alguma coisa, vou dar um exemplo. Você conta ali uma piada simples para ela, é um exemplo, tá, pessoal? E se você não sorrir, muitas vezes ela não vai saber que você está contando uma piada. Ela vai achar que você está falando muitas vezes sério, tá, pessoal? Isso aqui, pessoal, são flappings de mão, tá? Olha só, eu vou botar o vídeo para vocês verem, tá bom? Esse vídeo foi tirado da página
da doutora Laisa Praciano, que ela é especialista nisso, tá, pessoal? Identificação. Olha só, olha, pessoal, antes de eu colocar o vídeo, como é que você pode identificar muitas vezes que a criança é autista sem mesmo perceber. Olha só, flapping de mão, comum em autismo. Senão eu fico pensando que essa animação não dá certo. Pessoal, conseguiram ver, pessoal, esses flappings de mão? Muitas vezes parece que a criança está tão alegre brincando, né? Parece que ele está brincando, mas são movimentos repetitivos, pessoal. Olha só, mão, pé, são movimentos repetitivos, tá? E isso é um dos sinais, pessoal. Não quer dizer que toda criança que faça isso seja uma criança que tem autismo, tá, pessoal? Mas é para vocês verem que isso aí são um sinal que eu posso, muitas vezes, perceber nas crianças pequenininhas. Bom, para nós terminar essas características, pessoal, para ir realmente no que importa, atraso na fala, falta de contato visual, medo de confusão, pouca tolerância à mudança, eles ficam totalmente não, às vezes um pouco mais agitados ou agressivos quando eu mudo a rotina dele ali, tá, pessoal? Eu quebro aquele padrão que ele está esperando. E no acidente acontece muito isso, pessoal. A família está ali num dia comum e de repente se acidenta. Quebrou aquela rotina que aquele autista tinha, tá, pessoal? Hipersensibilidade, desatenção, impulsividade, agressividade, fuga, atraso, comportamento agressivo, resistência à dor. E aqui está um grande problema. Alguns autistas sim são resistentes à dor. Até o Major Murilo ali contou um exemplo de um pessoal autista que ele estava com uma dor no abdômen e no fim era, eu não lembro mais o que era, pessoal, se era alguma coisa relacionada ao rim, ao pâncreas, mas o que tinha acontecido? Já tinha estourado ali por dentro, pessoal, e ele estava com dor. Se fosse uma pessoa comum, estaria urrando de dor, pessoal. Já tinha procurado o médico uns 3 dias antes, mas o autista a dor foi aumentando e ele tinha tanta resistência à dor que só viram que era algo grave quando realmente ele começou a reclamar. E aí quando foram ver, já estava bem difícil a situação, porque ele tinha uma resistência à dor. Então às vezes você chega na cena do acidente, pessoal, e você olha e não tem muitas marcas visíveis. Às vezes uma marca comum ali no abdômen, né, no tórax, mas não sabe muitas vezes que essa pessoa ele é resistente à dor, por isso a importância de uma boa avaliação. Às vezes pode ter uma hemorragia interna e a pessoa que é autista, ela nem referir dor no abdômen. E aí quando não refere dor no abdômen, muitas vezes pode passar despercebido. Pode ser que eu não vá olhar. Então se é autista, a avaliação dos pés à cabeça, tá, pessoal? Isso é a primeira dica que eu dou. É autista e é um trauma, caiu a avaliação dos pés à cabeça, porque eles muitas vezes, tá, pessoal? Não é 100% no caso, alguns podem ter resistência à dor, tá, pessoal? Seletividade alimentar, por isso que muitas vezes eles comem só um tipo de alimento, só um tipo de cor de alimento, tá, pessoal? Não é que eles são frescos ou é frescura, não. Eles têm uma seletividade alimentar por causa do transtorno, tá, pessoal? Identificação do autismo e identificação de doenças ocultas. Quando tá com esse cordão aqui, pô, eu sei que é autista. Então eu já vou usar minhas dicas aqui. Mas se não, vocês vão ter que contar com o apoio da família, tá, pessoal? Para que oriente vocês também, tá? O atendimento tem que ser humanizado, isso para tudo, né? Para tudo. Pro autista mais ainda, por quê? O autista, pessoal, você vai ter que falar passo a passo o que você vai fazer com ele. Olha, amigo, você tá ali com um machucado, você tá com um dodói ali no braço. O que o tio vai fazer nesse momento? Eu vou pegar esse paninho aqui, ó, e eu vou limpar, tá? Eu vou jogar essa aguinha ali para limpar, tudo bem? Então você vai falando e sempre de uma forma clara e pausada, tá, pessoal? Lembrando que a pessoa que tem esse transtorno, ele às vezes vai demorar um pouquinho para responder a você. Ele ainda está pensando, é para vocês entenderem que não é igual um adulto que você fala assim, ó, pega aquela bolsa para mim, ele vai lá e pega a bolsa. Se você falar para a pessoa autista, pega aquela bolsa para mim, muitas vezes, se ele não entendeu, ou quando ele entender, ele vai parar igual criança. Vocês já perguntaram alguma coisa para criança? Já pediram alguma coisa para criança?
ela vai demorar ali para raciocinar e buscar o que você quer. Muitas vezes não vai sair correndo, tá, pessoal? Então é mais ou menos assim, tá? O atendimento vai ser um atendimento atípico, eu tenho certeza, já que você vai ter que explicar passo a passo e muitas vezes você vai ter que ensinar a pessoa a fazer, porque ele não vai deixar você tocar nela. Então olha quantas dicas que a gente está te dando, tá, pessoal? Isso aqui não funciona para todo tipo de autista, tá, pessoal? Quero que vocês entendam que cada pessoa é única, tá? Então muitas vezes isso aqui é dica para vocês terem um caminho, tá? Para vocês terem um caminho do que vocês vão fazer e do que vocês não vão fazer também. O acidente é uma quebra de rotina e você então tem que se conectar realmente com a pessoa. Bom, tô lá atendendo um acidente, primeiro eu tenho que saber quem eu tô atendendo. É homem ou mulher? Agora esquece a pessoa com espectro autista. Tem diferença se eu atender um homem de uma mulher? Com certeza tem, não tem? Tem diferença se eu atender uma criancinha ou um idoso? Claro que tem diferença, né, pessoal? Se ela for pequenininha, grandinha, magrinha ou gordinha, cada pessoa é única e tem as suas peculiaridades, tá? E isso quer dizer também que o autista, ele também tem as peculiaridades dele, tá bom, pessoal? Então a abordagem tem que ser individualizada para cada pessoa e lembrando que cada autista é único, tá bom? Bom, vamos lá. O atendimento ele não é engessado. Eu vou te dar um norte aqui, eu vou te dar uma base. Todos os cursos que você faz aí, eles vão te dar uma base. Mas não é engessado, não vai ser daquela maneira para todo mundo, tá, pessoal? E o socorrista vai ter que sim contar com o familiar, tá bom? Contar com o familiar. Principalmente se a pessoa ali tem alguns tipos de movimentos repetitivos. E você vai perguntar para a família se é assim sempre, tá, pessoal? Porque às vezes ele está ali com alguns movimentos diferentes do dia a dia. Pode ser por conta de uma dor em alguma parte do corpo ou algo nesse sentido. Ou algo que esteja realmente incomodando ele, tá, pessoal? E o autista, pessoal, ele entende na forma literal, tá? Se você falar pra ele assim, ó, amigo, espera aqui do lado. Quando você fala pra alguém, espera aqui do lado, você imagina que a pessoa vai esperar ali mais pro lado, pra trás, pra frente, não exatamente do teu lado. E o autista, ele entende da forma literal. Se você falar pra ele assim, ó, espera aqui do lado, realmente ele vai ali do teu ladinho e vai ficar ali do teu lado. Exatamente do jeito que você tá falando, tá? Tranquilo? Você fala pra ele assim, oh, espera ali na porta, ou aqui perto da porta, ele vai entender que é pra esperar realmente ali do ladinho da porta, tá? Jamais conter movimentos repetitivos, certo? Não tente conter esses movimentos repetitivos. Outra coisa, pessoal, muitos autistas, eles têm algum objeto que é de conforto. Por exemplo, um brinquedinho, um dinossauro, e se você tira aquilo ali dele, você está tirando aquele objeto de conforto. Já é um indicativo, já pode esse autista ter uma nova crise ou uma outra crise, ou aquele que estava sendo colaborativo ter uma crise porque você tirou um objeto de conforto para ele, dele, tá? Então, pessoal, se ele tem ali um objeto que ele gosta, muitas vezes eu vi um exemplo do maior Murilo ali falando também, pessoal, de um autista que ele estava choroso ali num acidente de carro, e não era nem pelo acidente, pessoal, é porque ele tinha perdido um objeto de conforto dele, tá, pessoal? Então, se você tiver tempo e a pessoa estiver bem, ajudar a procurar o objeto de conforto ali, eu tenho certeza que ele vai acalmar para você conseguir levar ele para o hospital, tá? É óbvio que não vai ser a nossa função sair pegando objetos do paciente ou procurando, né? O nosso foco ali é com a pessoa, com o atendimento. Mas está tudo sob controle, pessoal, isso aí é um atendimento humanizado, tá? É óbvio que eu não vou deixar de fazer o meu serviço para fazer outro tipo de serviço, tá? Mas entendam que isso é um atendimento individualizado. Isso é você realmente atender o indivíduo com aquilo que ele precisa, naquele momento, tá? Como eu falei, essas dicas não servem para todos, mas para a maioria. E vai te dar um norte, tá, pessoal? Evitar toques inadequados. Sempre quando alguém se acidenta, o que a gente faz? Não vai lá na cabeça dele, ó, acidente de moto. Segura a cervical, ô amigão, tudo bem? Como é que você tá? Com o autista vai ficar um pouco mais complicado, tá, pessoal? Eles não gostam de toques. Mas até você saber que é autista, você vai fazer o que tem que fazer, tá bom? Bom, os autistas, eles não entendem as convenções sociais e culturais. Por exemplo, eles não sabem que não pode ficar gritando em público. Ele não entende isso. Ele não sabe que não pode ficar se jogando no chão. E não tô falando de criança birrenta, tá, pessoal? Porque a gente tem criança birrenta mesmo, que às vezes uns tapas funcionaria, né? Mas nesse caso não, pessoal, a gente está falando de um transtorno, tá bom? Assim como eu falo para idoso e assim como eu falo para criança, para pessoa com autismo,
Eu vou falar de forma calma e pausada, para ele entender. E vou dar tempo para ele responder, tá, pessoal? Eu vou dar tempo para ele responder. Eu posso usar também, pessoal, sinais corporais. Eu vou mostrar para vocês aqui recursos visuais. O que são sinais corporais? Se eu falar para você assim, ó, olha só, sem mexer os braços. Ó, vem aqui um pouquinho. É diferente do que eu falar assim, ó, tudo, vem aqui um pouquinho. Se eu usar a linguagem corporal, pessoal, os gestos, fica muito mais fácil de ele entender, tá bom? Só para vocês saberem. Senta lá e fica bem quietinho lá. Pessoal, recursos visuais. Olha só o que vocês podem ter na ambulância, pessoal. Olha só o que vocês podem ter na ambulância. Pode ter uma folha com vários quadrinhos desses, tá? Olha só, tu vai mostrar para ele, como o autista muitas vezes ele não entende só você falando, você precisa usar recursos visuais, falar ali com gestos, você pode mostrar para ele assim, olha aqui, amiguinho, você teve um dodói, certo? Olha só, isso aqui é o dodói que você teve. Aí, o papai, a mamãe, a avó, o vô, independente de quem for, ó, eles chamaram a ambulância. Não é isso que aconteceu? A ambulância chegou. Chegou aqui para ajudar você. O socorrista, que somos nós, a gente vai fazer um curativo no dedinho de você, um curativo na cabeça. Isso aqui são recursos que vocês podem usar, pessoal. Olha só. Depois o socorrista atende quem tem dodói, faz um curativo, dá um remédio e transporta. Aqui até podia colocar outra coisa, né? Transporte até o hospital, né? Mas olha só, aí você vai ter que ir até o hospital. Por quê? Lá vai ter um médico que vai cuidar de você, vai ver que você está bem, muitas vezes vão te dar um remedinho lá dentro, para você fazer o quê? Voltar para casa e brincar. Voltar para casa e viver a sua rotina. Então isso aqui, pessoal, você pode ter dentro da ambulância. Você pode ter isso aqui dentro da ambulância, que facilita muito, muitas vezes, você conversar com eles, até com criança, pessoal, que não são autistas. Mostrando ali as figuras, eles vão se acalmar, eu tenho quase certeza disso. Muitos têm uma rigidez cognitiva, ou seja, ele tem que ter uma previsibilidade do que vai ser feito. Então você vai avisar, demonstrar, ou se puder, pessoal, tiver tudo bem, e ele se sentir só seguro no carro da família, por exemplo, por que não você ir junto do carro da família? É óbvio que os nossos protocolos não vão falar para fazer isso, mas por isso que é a importância desse POP, pessoal, desse protocolo operacional padrão, você fazer na sua cidade. Por que não, se está tudo bem, se é só um transporte? Ah, não posso liberar no local, preciso que alguém avalie. Então, eu vou levar no carro da família. Isso é só uma das coisas, pessoal, que não fomenta a crise, tá? Olha só, pessoal, deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui, para vocês verem essa situação aqui, tá? Vê se vocês estão vendo direitinho. Eu quero que pelo menos vocês prestem atenção. É porque tem uma música junto, pessoal, e eu tenho medo do YouTube ou Instagram fazer igual na vez passada. Eles pegarem e pararem a live por causa de músicas, né, com direitos autorais. Então, eu vou clicar aqui para vocês darem uma olhadinha. Se começar uma música muito forte... Não, mas eu vou precisar que saia áudio, não adianta. Vamos ver aqui, pessoal. Esse cara de maluco não sai do ônibus. Essa é a última parada da minha rota. É o fim do meu turno, eu não posso voltar pro terminal com ele aí dentro. Pô, ele parece nervoso, não maluco. Olha, eu sou novo nessa rota. Eu não conheço esse garoto e quando eu tentei acordar, ele soltou o braço pra mim. Então, eu vou chamar o garoto. Oi, amigão, eu sou o Jack. Jack Gibson, amigão, a sua mão, ela Não toque em mim, o motorista tentou levar minha bolsa porque é minha bolsa, mas eu não deixei e peguei ela de volta. E eu botei a minha mão na traseira de um assento. Legal, ok. E qual é o seu nome? Maílson Anthony Júnior. Que nome legal, cara. O nome do pai da minha amiga é Anthony. Ele faz os melhores que eu. Meu nome é Miles. Legal, Miles, a sua mão, ela tá sangrando muito. Tem certeza que eu não posso pegar ele? Não toque em mim! Legal, Sai de perto de mim! 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 Eu já tô Sai de perto de mim! Calma. Não toque em mim! Eu acordo todo dia, 8h30, e depois faço meu café da manhã. Depois do café da manhã eu gosto de caminhar na vizinhança. Segundas, terças, Esse é o atendimento ao paciente autista, né, pessoal? Sou empacotador. Uma vez eu venci um concurso de Sensibilidade ao empacotador toque. melhor e mais rápido da loja, que é bem legal. Nas quartas eu vou pro clube de socialização. E nas quintas eu devia ir pra casa do Trevor. A tomar o ponto do Trevor. Então as suas rotinas, elas te ajudam bastante, né? Meus professores me dizem
que manter uma rotina e permanecer ocupado vão me ajudar com o meu autismo, porque isso a minha mente me dá um objetivo. Que horas é o seu jantar com o Trevor? 17h30. 17h30. O que você acha da gente limpar a sua mão e levar você? Ah, legal, você não gosta de ser tocado. E se eu te mostrasse? E se eu te mostrasse como limpar a sua pessoal, daqui a pouquinho eu vou aí tirar, não, mas olha só. Ele vai demonstrar que ele vai fazer a pessoa que é autista, tá? Ok. Rios, pode trazer o kit médico pra mim? Algumas pessoas me acham estranho por ser diferente. Não. Isso não é verdade. Você tem um dálmata? Você sabia que os dálmatas eram cães dos bombeiros? Bom, eles se tornaram cães dos bombeiros porque se davam bem com cavalos. E no início os caminhões eram carroças movidas por cavalos. Não, mas que máximo. Eu não sabia disso. Eu queria ter um cachorro dálmata. Dálmata? Se importa se eu colocar uns suplementos aqui? Tudo bem pra você? Eu vou te mostrar como cuidar da sua mão. Então, para desinfetar a mão, primeiro tem que abrir um desses carinhas aqui. E então, passa e não esfrega o grosso da mão. E aí ela vai começar a ter um pouquinho. Pessoal, vamos lá. Ele está demonstrando, pessoal, como é que ele faz. Porque essa pessoa aqui que ele tem autismo, ele tem sensibilidade ao toque, ou seja, ele não quer que toque nele. Então ele está ganhando a confiança, mostrando como se faz, mostrando que é um amigo para que essa pessoa consiga ter confiança, tá, pessoal? Dificilmente vão conseguir colocar ele dentro de uma viatura também, tá, pessoal? Então o que já aconteceu aqui, tem até notícias aí no Instagram, pessoal, de crianças que se perderam, que não quiseram entrar, por exemplo, dentro de viatura, e a guarda municipal, é um exemplo que eu estou contando, ela caminhou 4 km até a casa da criança, de uma menina, ela do lado da menina, que a menina não queria entrar dentro do carro. Então eles entenderam a situação, pessoal, e foram andando até a casa da menina, tá, pessoal? Vamos lá. Sirene e luzes, tá, pessoal? Se ele tem uma hipersensibilidade auditiva ou visual, pessoal, eu não posso chegar na ocorrência ou deslocar com sirene ligada. Se isso vai fomentar a crise, olha só, não vou usar sirene, tá, pessoal? Não vou usar sirene, a não ser que seja uma emergência. Em emergência, nós já vamos falar sobre isso, tá? Muda tudo as coisas, tá? Porque a prioridade vai ser sempre a vida, tá, pessoal? Então, se ele tem uma hipersensibilidade a som e luzes, se eu souber que eu estou indo atender uma pessoa que tem autismo, eu vou não ir com a sirene ligada, não vou com as luzes ligadas durante a noite. Perfeito, pessoal? Isso aí é para os condutores, tá? Isso aí é uma dica, tá? Então já é uma dica de atendimento para uma pessoa autista, tá? Muitos têm hipersensibilidade auditiva, visual, olfativa, paladar, tato e 5 sentidos, tá, pessoal? E essa hipossensibilidade à dor também, pessoal. Ela suporta muito a dor. Por isso a importância de eu avaliar essa vítima. Por isso a importância de eu avaliar. O grande problema é que muitas vezes não vai querer que você toque, tá, pessoal? Mas quando a vida está em risco, tudo vai mudar. Bom, vamos lá. Sempre deixar alguém de confiança durante o atendimento, sempre que possível, tá, pessoal? Eu não estou falando em vítima grave, vítima inconsciente, tá? Mas sempre deixar uma pessoa de confiança em vítimas tranquilas ali, tá, pessoal? Para não fomentar uma crise. Senão eu vou ter 2 problemas, tá? Resolver o problema que eu já tinha e mais a crise que ela está tendo. Forme frases completas e não abreviadas, tá? Então fale exatamente, literal, a palavra literal, ó. Você pode vir aqui, não você pode, ou alguma coisa nesse sentido, tá, pessoal? Então as frases formem elas completas e não abrevie elas, e também não use gírias, né, pessoal? Não use gírias, né? Eu vou dar mais um exemplo que o Major Murilo deu, quando um policial abordou uma pessoa autista, né, pessoal? Perguntou para ela, e ela era um autista que entendia tudo da forma literal. Ele perguntou, e aí, você já foi preso? Ele falou, fui. E aí começaram a tratar ele com desrespeito, né, pessoal? Pô, já foi preso, então boa coisa não é. Mas ele tinha sido preso, sabe aonde, pessoal? Numa festa junina, numa escola. Então ele entende de forma literal. E aqueles linguajar, muitas vezes, que o polícia usa, por exemplo, e aí, João, como é que eu posso dizer? Qual que é a fita? Pô, ele jamais vai entender uma coisa dessa, entende, pessoal? Então é óbvio que no nosso atendimento a gente não vai usar esse linguajar,
Mas é só para vocês entenderem que eu preciso formar uma frase completa, não abreviada, não usar gírias, tá, pessoal? Ou, olha só, 3 exemplos aí. Ó, segura as pontas aí que eu já venho. Cara, o que você acha que uma pessoa que entende de forma literal vai entender? Pô, segurar que ponta? Onde que eu seguro? Não dá, pessoal. Então isso aqui são exemplos, tá? Ó, você está me enganando? Isso aí é uma coisa que... É uma frase que deve ser evitada. Ou fica de boa aí. Bom, aquelas frases que às vezes a gente tem costume, vamos evitar, tá? Não sei se vocês conseguiram entender. Pessoal, isso aqui, ó, é trecho de um filme, Forrest Gump. Alguém já ouviu falar desse filme? Quando ele começou a correr? Cara, esse aqui é um filme sensacional para você assistir. Forrest Gump, contador de histórias. Por que eu quis trazer esse pedacinho para vocês, pessoal? Muitas vezes, se vocês forem chamados para atender uma pessoa autista, que está ali andando sem rumo, muitas vezes ela pode ter andado quilômetros e quilômetros sem alguém perceber, tá, pessoal? É óbvio que a gente costuma procurar residência próximo da casa do autista, próximo de onde ele foi encontrado, mas muitas vezes ele corre e anda sem rumo, pessoal, e não cansa muitas vezes, tá, pessoal? Então ele pode andar quilômetros e quilômetros até se dar conta. Isso aqui ele tem uma continuação, né? Ele corre por dias ou meses, e aí de repente ele, pô, pera aí, por que eu tô correndo? Né? E aí ele volta em si, pessoal. Então aqui tem uma grande chance de ter sido uma pessoa autista, né? O Forrest Gump. Ou pelo menos se comportou como se fosse um aqui nesse momento, tá, pessoal? Bom, se ele tem resistência maior à dor, nada que uma boa avaliação primária ou secundária não resolva, tá, pessoal? Primeiro a vida, depois o autismo, pessoal. Então eu sei que muitos deles têm hipossensibilidade ao toque, mas primeiro a vida. Se eu tiver que encostar, eu vou encostar. Se eu tiver que conter ele para ele não se machucar e não machucar alguém, eu vou conter, tá, pessoal? Então, primeiro a segurança da guarnição, a sua segurança, a segurança da vítima, a segurança de todo mundo, aquilo que a gente já sabe, né? O nosso intuito vai ser salvar a vida. Então, primeiro a vida, depois o autismo. Vamos lá. Se eu tenho tempo para fazer um atendimento humanizado, eu vou fazer. Tá com uma grande hemorragia. Você acha que vai dar tempo de eu ficar explicando? Amigo, eu vou pegar isso aqui. Agora eu vou tentar apertar ali onde está saindo esse sangue. Você acha que vai dar tempo de explicar? Não vai dar tempo de explicar. Por isso que se você tem tempo, você faz de uma maneira humanizada. Se você não tem tempo, você vai fazer de uma maneira humanizada, mas pegando e fazendo rápido mesmo, tá? Como eu disse, primeiro a vida e depois o autismo. Mais um exemplo de um autista que pegou ali um carro da polícia. Olha só. A polícia está tentando conversar com ele de uma maneira humanizada. Está tentando conversar. Aí ele pega o carro da polícia, dá uma olhada. Oi. E aí ele pega a viatura da polícia, pessoal. E aí os policiais tiram ele de dentro. Ou ele sai sozinho. Vamos ver como é que tá ali. Aí já aparece eles colocando ele no chão, algemando. Estados Unidos é complicado, né? Mas independente, conteram ele, tá, pessoal? Então primeiro a vida, depois o autismo. O que não fazer, o que você não vai fazer? Impedir movimento repetitivo. Lembra na convulsão que eu não posso ficar tentando conter os movimentos da pessoa? No autismo é a mesma coisa. Não impedir os movimentos repetitivos, não remover objeto de conforto, não tocar inadequadamente, tá, pessoal? A não ser que precise. Compreensão do espaço do autista, porque o autista muitas vezes, pessoal, ele fica ali coladinho contigo, tá? Ele não tem essa noção. Mas se ele não quer que toque, igual aquele rapaz do ônibus, mantém o afastamento ali, tá, pessoal? Evite elevar a voz para ele, tá? Fale normal, como se conversa com um amigo, tá? Com uma pessoa tranquila, né? Eu ia falar com a esposa, ia fazer essa brincadeira, mas às vezes tem gente que fica gritando com a esposa, ou a esposa grita com o marido também, né? Então fale como se estivesse conversando normalmente, tá, pessoal? Bom, tentar impedir esses movimentos repetitivos, não é, como eu falei para vocês, não se deve fazer, porque às vezes esse movimento
eles podem ser usados, né, para ele, né, uma estratégia como uma autorregulação, para ele se acalmar. Então não tente impedir os movimentos repetitivos, tá? Não remover objetos de conforto, a gente já falou. Toque inadequado também, já falamos sobre toque inadequado, então só estou relembrando, tá, pessoal? Lembrando do espaço do indivíduo, né, da pessoa, porque ele não tem essa noção de espaço. Pessoal, agora vamos lá. Eu quero trazer duas tabelinhas, uma do Major Murilo e uma vai ser do POP do Corpo de Bombeiros, tá? Pra gente daqui a pouco finalizar, tá? Vamos lá. O que eu vou fazer para quase a maioria dos autistas? Não vai servir para a maioria, mas... Quer dizer, não vai servir para todos, mas para a maioria. Vamos lá. Primeiro, obtenha o máximo de informações possíveis sobre a pessoa. O que levou àquela crise, tá? O que acalma ele. Obtenha o máximo de informações possível nisso, tá? Então esse é o primeiro item aí que vocês vão tirar um print dessa tela ou vão anotar, tá, pessoal? Ou vão rever depois, tá? Segundo, determine a melhor maneira de abordar esse indivíduo, tá, pessoal? Como é que eu vou se comunicar com ele? Será que ele entende o que eu estou falando? Será que eu vou usar recursos visuais ali? Esses recursos visuais, pessoal, depois eu posso mandar para vocês. Montar ali uma coisa que fique numa folha sulfite. Vocês podem imprimir e plastificar para poder mostrar para ele, tá, pessoal? Eu posso dar uma melhorada ali. Terceiro, minimize os estímulos sensoriais, como luzes, que pisca, né? Como sirene, como um HT muito alto, tá, pessoal? Isso pode... E gritos também entre os socorristas, do jeito que você fala com o seu socorrista, tá? Então, cuidado com isso, tá? Quando vocês se comunicam, pode ser que você fale muito alto, então elimine isso perto da pessoa que é autista, tá, pessoal? Vamos lá. Aproxime-se do indivíduo lentamente. Vocês viram ali que naquele filme ali o policial tentou chegar rápido ali? Não deu certo, então ele teve que se afastar e depois fazer tudo com calma, tá? Mantenha a distância, tá, pessoal? Autista ele pode ser perigoso, tá? Principalmente se for alguém muito grande, alto, forte, que esteja com objetos que cortam, né? Não foi o quê? Foi essa semana que a gente teve ali um autista que matou não sei se foi um adolescente que matou uma criança, mas teve isso, tá, pessoal? Então, cuidado com a sua segurança também, tá? Use sempre o primeiro nome da pessoa, pessoal, e sempre certifique, diga que você está lá para ajudar, tá? Vamos lá. 6. Fale em voz baixa, calma e tenta estabelecer ali um vínculo, tá, pessoal, para a pessoa. Dê instruções simples e claras, combinadas com gestos e demonstrações. Aquilo que a gente estava falando sobre agora há pouco, né? E utilize também aquelas sinalizações visuais, tá? Vamos no 8 aqui, ó. Não tente tocar a pessoa ou conter o indivíduo sem que tenha realmente uma necessidade, tá bom, pessoal? O 9, faça perguntas de sim ou não, pessoal. Faça perguntas de sim ou não que vai facilitar isso, tá? A conversa entre vocês. Então evitem aqui, pessoal, frases que exijam uma resposta mais complexa, tá? Tenta obter alguma frase que a resposta vai ser sim ou não, tá? E dê tempo para a pessoa se acalmar, dê tempo para a pessoa responder, tá, pessoal? Isso é uma dica, tá? Estamos quase indo, tá, pessoal? Bom, olha só o POP do Corpo de Bombeiros. Eu vou passar rapidinho. Eles trazem praticamente aquilo que a gente acabou de falar, pessoal. Mas eles têm a etapa veja, ouça, sinta e fale. Na veja, pessoal, você vai remover estímulos do ambiente do atendimento, vai reduzir as luzes, vai retirar luz piscantes, ou até, pessoal, na questão de ali no veja é só os estímulos piscantes, tá, pessoal? Para não fomentar essa crise ou para tentar acalmar essa pessoa, esse indivíduo em crise, tá? No ouça, você vai desligar ali a televisão, você vai desligar o monitor, abaixar a HT, como eu falei para vocês, tá, pessoal? Fazer um atendimento num local onde seja muito mais calmo do que aquele que ele já está, tá? Sinta, questione o indivíduo, cuidado familiar, se existe alguma textura com a qual o indivíduo se sinta mais confortável. Aqui pode ser um urso de pelúcia, aqueles objetos de conforto que eu falei para vocês, tá, pessoal? Então aqui eles listaram ali em veja, ouça, sinta, depois eu vou deixar para vocês lerem com mais calma. A gente está quase indo para 1 hora ali, né, Nicolas? Fale e explique para o indivíduo as ações que serão tomadas. Bom, para quem é da enfermagem, isso aí não é novidade, né? Tudo que eu vou fazer no paciente, eu vou falar: Dona Maria, chega meu braço agora que eu vou funcionar você. Agora eu vou fazer um piquezinho. Então, pro autista, assim como vocês viram naquele filme ali do ônibus, é a mesma coisa.
Ó, amigo, eu vou fazer agora, eu vou limpar esse teu sangue aí, tá? Eu vou limpar isso aí, eu vou jogar uma água, tá? É só uma aguinha. E é isso, pessoal, para você explicar passo a passo, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês também, pessoal, eles têm várias recomendações, e é tudo aquelas recomendações que a gente já viu ali, tá? Então eu vou deixar para vocês ler daqui a pouco, quando eu mandar esse slide para vocês, tá? E, pessoal, aqui diz o quê? Que se a pessoa está presa nas ferragens, isso aqui segundo o POP do Corpo de Bombeiros, tá? Se a pessoa está presa às ferragens, é muito importante você muitas vezes contar com um médico na cena que vai fazer ali uma sedação, um calmante. Porque se eu tenho uma pessoa autista que está presa às ferragens, eu não vou conseguir acalmar ela nunca, né, pessoal? Então muitas vezes pode ser considerado o uso de uma avançada se você tiver na sua cidade, é óbvio, né, pessoal? A gente está falando aqui para cidade grande que tem essa disponibilidade, né? Se não, tem mais aqui, ó, tem mais recomendações. Por exemplo, no interior da ambulância, manter o mínimo de iluminação necessária, desligar monitores que emitam sons, principalmente na avançada, né, que fica aqueles monitor apitando, né, pessoal? Até o nosso oxímetro ali, né, quem tem na ambulância um oxímetro mais, não seja aqueles pequenininhos, né, um pouco mais elaborado, ele fica apitando ali quando baixa a oxigenação, tá? E aqui, pessoal, diz também para você deixar um familiar se possível, ou seja, ele te dá ali uma noção também de como transportar a vítima de volta, tá? Pessoal, vamos lá, vítima, então, de trauma, tá? O que eu vou seguir? O XABCDE, pessoal, o XABCDE. Por que eu trouxe isso aqui, por que eu trouxe isso aqui com um F? Aqui é um post que eu peguei no Instagram dizendo que teve uma mudança do XABCDE para o XABCDEF, pessoal. No pré-hospitalar não mudou nada, tá, pessoal? Não mudou nada. Lá no intra-hospitalar que eles resolveram acrescentar o X e o F. Por quê? Porque lá no intra-hospitalar era ABCDE. Enquanto para nós aqui do pré-hospitalar era X, ABCDE, para eles era só ABCDE. Por que para eles era só ABCDE? Porque, pessoal, eles entendiam que se eu tive um atendimento para um indivíduo que estava sangrando, esse sangramento teria que estar contido, não é assim? E aí, lá dentro, eu não precisava me preocupar com o XABCDE. Eu precisava me preocupar com o ABCDE, já que o X estava feito. Mas tem muitos indivíduos, pessoal, que chegam por carro próprio, muitas hemorragias que não estão ainda controladas. Então, por favor. Então, eles começaram, pessoal, a colocar o XABCDEF também, né? Pessoal, me distraio fácil. Se tiver alguém aqui andando do meu lado, eu já me distraio. Sofrido, né, pessoal? Devo ter algum transtorno também, né? Pessoal, então não teve mudança do XABCDEF, tá? O F entrou lá para dentro do hospital, mas é uma coisa que daqui a pouco já está aqui para nós também. Então isso aqui não mudou para o pré, mas vai mudar. Aí, como é que você sabe que vai mudar, pessoal? Tenho certeza que vai acompanhar. E no F, pessoal, estariam o quê? Aqui está fatores associados, populações especiais. São as populações especiais, pessoal. Uma criança que eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Uma gestante eu tenho que levar em consideração no atendimento de uma gestante algo relacionado à gestante. O idoso eu tenho que levar... o atendimento tem que ser relacionado muitas vezes para alguma queixa de idoso também, né, pessoal? E na pessoa com transtorno do espectro autista também entraria nos fatores associados. Então eu faço X, A, B, C, D, E, mas quando eu chego no F eu começo a tratar ele de uma maneira diferenciada, mas saiba que não mudou, mas pode mudar. Então não muda nada no X, numa pessoa que ela é autista para uma pessoa que não é autista, só que se tiver uma grande hemorragia, realmente eu vou pegar e fazer, tá? Eu não vou tentar convencer ela ali, não dá tempo. O XABCDE da avaliação primária é tudo aquilo que mais mata, então não vai mudar. Eu vou verificar se tem pulso igual, se estiver inconsciente. Eu vou ver vias aéreas se estiver inconsciente. Se estiver falando normal, eu já sei que tá bom. Eu vou ver as pequenas hemorragias depois, uma avaliação secundária e assim por diante, tá, pessoal? Então, na avaliação primária, que é tudo aquilo que mata a curto prazo, é tudo aquilo que eu tenho que fazer rápido, identificar e já tratar, não vai mudar em nada. Eu vou pegar e fazer. Agora, lá na avaliação secundária, onde eu vou, se a pessoa está bem, está respirando, está falando, mesmo que esteja agitado, onde eu vou tentar identificar o que está acontecendo, né, pessoal? Fazendo ali os sinais vitais, a avaliação direta e depois a detalhada. Eu vou fazer aquela entrevista cheia daquelas perguntas que a gente já conhece.
ali eu vou tratar o indivíduo como eu tenho que tratar, certo? Por quê? Se eu tenho tempo, eu trato de uma maneira humanizada. Se eu não tenho tempo, eu vou tratar de uma maneira humanizada, mas eu vou pegar pegando, eu vou pegar e fazer, tá, pessoal? Eu acho, pessoal, que, como eu disse pra vocês, não tem muito segredo nesse atendimento. Você tem que entender o que é uma pessoa que tem esse transtorno e como agir. Não serve para todos os casos, mas serve para a maioria, tá bom, pessoal? Pessoal, vamos lá. Tanto a live quanto qualquer curso que você faz é um pontapé gigantesco na tua formação, tá, pessoal? E para você que resolveu escolher a área do socorro, me presta o celular, Nicolas, agora no Instagram, você tem que estudar sempre, pessoal. Não dá para parar de estudar. Infelizmente, você não vai parar mais de estudar, porque as coisas mudam e mudam o tempo todo.